puder abrir sua Bíblia aí no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 23, nós vamos ler também o capítulo 3 todo. Deus governa através de decretos, e os decretos são a expressão da vontade de Deus, a maneira de Deus dizer o que Ele quer. Os decretos são normalmente executados por homens aqui na terra, e não por governos humanos. Os decretos de Deus são normalmente percebidos e vistos no povo de Deus, abençoando a terra, conquanto Deus use, claro, os governantes da terra, como Ele bem quer. Mas Deus usa o seu povo para manifestar os seus decretos, abençoando inclusive os regentes e os governadores que são corruptos ou malfeitores. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 23. A partir do versículo 23, a gente vai ler também o capítulo 3, tá bom? Diz assim a palavra: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, o próprio Deus, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhe disser: olha, o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel:
o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim eu serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eveu, do Eteu, do Amorreu, do Jebuseu, do Ferezeu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, todos nós aqui temos percepções, entendimentos, lentes que nos fazem ver esse texto. Mas precisamos mesmo, Senhor, do Teu Espírito. Ele é quem nos conduz a toda a verdade, não as nossas percepções, não as nossas lentes. O que é que o Senhor quer nos ensinar nesse texto, que a maioria de nós já conhece tão bem? Por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu não seja aquele que atrapalha a ação do Espírito nessa manhã, mas também tenha misericórdia do Teu povo aqui, que nenhum de nós seja achado aqui em falta, atrapalhando o Teu Espírito, Pai, mas pelo contrário, cumpre o que Te apraz, à medida que Te buscamos pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ok, irmãos, mais uma vez, vou repetir o que eu falei enquanto a gente estava abrindo a Bíblia. Decreto é a maneira de Deus revelar sua vontade. É como se fosse uma constituição, um estatuto. É como se ele dissesse como ele quer a história, o governo da história. Decreto é Deus revelando o norte existencial, para onde a humanidade caminha. Nós temos leitores, pessoas que fazem essas percepções, esses entendimentos. Muitos de nós estudamos aqui em universidades, especialmente aqueles que são dados à área de humanas. São aqueles que normalmente tendem a querer entender seu tempo com olhos culturais, com olhos da sociologia, da antropologia, da psicologia. Normalmente, o nosso cabedal de conhecimento faz com que a gente tenha essas lentes que fazem a gente perceber. Some-se a isso a nossa própria cultura. Nós somos um povo que temos por tradição uma cultura messiânica. Significa que a gente está esperando que de repente haja um ente, uma pessoa na terra que nos salve, que faça a nossa história finalmente ser uma história boa. Nós não somos messiânicos no sentido de esperarmos em Deus, nós somos messiânicos no sentido do Israel antigo. Essa é a nossa tradição cultural. É por isso que a nossa maneira de perceber a história é como se fôssemos vítimas. É como se a gente não tivesse nada o que fazer com a história, afinal de contas,
os governantes, as pessoas que estão no poder, eles é quem podem fazer alguma coisa. E nós simplesmente somos como que vítimas, sendo arrastados como peixes são arrastados pelas redes. Nós vamos deixando a história nos levar. E os nossos olhos, os olhos culturais, os olhos da universidade, os olhos da interpretação dos tempos, fazem com que a gente viva uma vida de indignação, de insatisfação, de queixas. A gente tem sofrido um fenômeno diferente nesses últimos anos aqui no estado de Pernambuco, à medida que o governo do estado tem investido para que mesmo alunos que fazem parte das escolas públicas, eles tenham bolsas para estudar fora do país. Talvez a grande maioria aqui teve já seus filhos indo para fora do país. Ou pelo menos você já deve ter ido à Europa, aos Estados Unidos. Isso faz com que a gente tenha uma percepção de mundo um pouco diferente. A gente vê nações que funcionam, as estradas, os serviços, as comunicações, os processos parecem mais justos, mais honrados, mais dignos. E a gente sempre volta com aquela impressão assim, que pelo menos lá se paga um imposto e o imposto retorna em forma de bem-estar. Isso também gera um nível de indignação. É como se a gente vivesse sofrendo por uma aspiração e não por uma realidade. Não estou falando que a nossa realidade é boa, mas o que eu estou introduzindo nessa manhã é que a gente tem lentes para interpretar o nosso tempo, seja de que ordem for. As lentes que temos, normalmente, são as que geram em nós algum nível de indignação. Mas como por tradição cultural nós somos messiânicos, então nós ficamos indignados, nós murmuramos, nós nos queixamos, nós, fazemos um escarcéu nas nossas redes sociais, queremos fazer motins, movimentos, está aí uma convocação para ajuntamento, aí, sei lá, dia 24, se eu não me engano. A gente começa a querer fazer as coisas assim, como se a gente estivesse esperando que um governo humano fosse o nosso salvador. Eu queria convocar a igreja, a gente está fazendo isso aqui desde janeiro. Na verdade, na virada do ano a gente já introduziu, agora a gente vem falando. Queria que essa igreja, pelo menos essa, à medida que for ouvindo a palavra de Deus, não fosse nem de direita nem de esquerda como ideologia. Você pode votar num candidato de direita ou de esquerda conforme você queira, mas não assuma a ideologia de que isso salvará a nossa terra, porque isso é paganismo, isso é messianismo, isso é uma maneira da gente enxergar a história sem Deus. Isso é a maneira que os nossos pais do Brasil, de Portugal, da África, ou os indígenas, os nossos pais, a nossa herança cultural, nos faça ver o nosso tempo. Mas se eu e você somos cidadãos dos céus, se a nossa pátria está lá no céu, e se recebemos o governo de Cristo no nosso coração, e se hoje nós somos filhos de Abraão, filhos de Isaac, filhos de Jacó, se a nossa história está escrita em Deus, e se cremos que a sua palavra é o norte existencial, nós não somos governados, conquanto nós tenhamos essa coisa sobre nós, gerenciando, mas nós não somos governados pelo governo humano, e muito menos nós estamos com as mãos amarradas, impedidos de agir. Nós somos chamados e desafiados por Deus, para no tempo em que estamos na terra, sermos sal e sermos luz. E isso é o que abençoa de fato a terra. Não são as resoluções que são assinadas em palácios de governo. Muito menos são os governantes a esperança para um dia melhor. Mas é o povo de Deus, à medida que se vê como sendo um agente dos decretos de Deus na terra, quando eu e você começamos a acreditar
no que Deus fala sobre os futuros, sobre os dias que virão, e nós começamos a inclinar os nossos corações para vivermos o que Deus nos chama para viver. Nós somos chamados por Deus para pagar um preço existencial, não um preço da culpa, não um preço da ira de Deus. Isso já foi levado em Cristo Jesus. Nós somos chamados para pagar um preço da cultura que vivemos, porque somos uma contracultura. Nós somos uma expressão de um reino que é espiritual. Nós somos o único povo que pode dizer que Cristo é o Senhor. Ninguém mais pode. Nós podemos crer que, conquanto soframos aqui na terra, nós temos uma esperança eterna, uma alegria indizível, uma vitória permanente. Nós somos o único povo que podemos dizer que a morte não é o nosso fim, temos a ressurreição em Cristo, e o que nos espera no porvir é incomparavelmente melhor, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Enquanto estamos aqui, nós estamos exercitando a esperança, porque é esperança, porque se a gente vê, ou se a gente pegar, não precisa mais esperar, porque já está acontecendo. Mas a esperança, ela só nasce à medida que a fé, os olhos espirituais, começam a ver a palavra de Deus como sendo a verdade. É por isso que, ainda nesse mês, a gente quer tratar sobre isso. A expressão de governo de Deus, ela vem por decretos. Deus diz o que Ele quer. E o povo de Deus, homens e mulheres comuns, simples, no seu dia a dia, mesmo fazendo coisas pequenas, o povo de Deus não é só o termômetro, mas é o agente desse decreto, é a manifestação desse decreto. Deus pode usar uma mula, Deus pode usar uma pomba, Deus pode usar qualquer coisa, uma serpente virando em cajado. Deus pode usar o que Ele bem entender. E não estou de maneira nenhuma dizendo que Deus não usará meios sobrenaturais para que a sua vontade seja feita na terra. Mas o que eu estou dizendo é que o método ordinário de Deus, aquilo que é o mais comum, aquilo que é esperado que aconteça, é que a manifestação dos decretos de Deus aconteça no seio do seu povo, no meio da igreja. E que a igreja, não à medida que se reúne nos domingos, mas à medida que está espalhada pela terra, à medida que ela está cumprindo o ID do Senhor Jesus, indo por todos os recantos da cidade, à medida que ele passa pela rua e vê a calçada cebosa, nojenta, à medida que ele passa pelo carnaval e vê os foliões completamente perdidos, à medida que ele passa pelas ruas e vê as prostitutas, à medida que ele passa e vê o governo na sua corrupção, as notícias que saem, em vez de ele se indignar com os processos em si, ele simplesmente se voluntaria diante de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor, na minha pequena porção, em qualquer direção que o Senhor indicar, eis-me aqui, eu quero salgar. E o nosso salgar reside no fato de quem somos, e não no fato do que fazemos. E isso faz toda a diferença. O sal não precisa ter a intenção de salgar. Ele tem a propriedade em si mesmo de salgar. A luz não precisa ter intenção nem movimento de iluminar, porque ela existe para esse fim. Nós somos sal, nós somos luz. Se não salgamos e se não iluminamos, é porque de alguma maneira a gente não acredita naquilo que a gente é. E talvez as nossas ações, as maneiras como nós manipulamos a nossa própria história, as nossas reações, as nossas postagens, as nossas posições políticas, as nossas indignações de ira, de ódio, elas ofuscam a luz que está lá para brilhar. Elas tornam o sal insípido, sem sabor.
que para nada mais presta, senão para ser lançada fora no caminho, apenas para não deixar que a grama nasça no meio do caminho. Esse texto nos ajuda a ver um momento na história do povo de Deus terrível, e que Deus não se esqueceu da sua aliança, Deus não se esqueceu do seu decreto, Ele não se esqueceu do norte existencial para aquele povo. Agora eu preciso lembrar minimamente a história desse povo. Quando eles foram até o Egito, eles foram adotados. O faraó, amigo de José, recebeu a família de José, cerca de 120 pessoas que foram até o Egito. Ele recebeu como se fosse assim uma espécie de filho. Deu uma terra de Gósen. Talvez não fosse a melhor terra, mas de fato era. Aquela terra era boa o suficiente para criar gado, para plantio. Uma terra boa, e aquela terra se tornou a terra do povo de Deus lá no Egito. O Egito não era a terra do povo de Deus. E enquanto eles estavam ali desterrados, Deus usou o Egito como se fosse uma espécie de ventre materno. O embrião começou a crescer. E de repente tinha um filho chamado Hebreu, ou Israel. Esse filho era o povo de Deus que estava nascendo naquela maternidade, naquele ventre chamado Egito. E de repente chega a hora de ser concebido o filho. E quando a mulher está para dar à luz o filho, ela sofre. E foi justamente isso que aconteceu naquele episódio. O povo de Israel começou a sofrer, e sofrer muito, porque aqueles faraós que vinham e conheciam a história antes deles, a história de José, chegou finalmente um faraó que não conhecia, porque os outros morreram. E quando esse novo faraó que não conhecia a história, viu o povo de Israel, observou que eles já eram mais numerosos do que os próprios egípcios, e fez com que ele tivesse medo. Se esse povo resolve assumir o poder, quem vai ser de nós? Então ele começou a fustigar, e a intenção do faraó era mesmo que, à medida que eles fossem oprimidos, eles morressem de maus tratos, morressem de fome, morressem de desnutrição. Eles perseguiram crianças e mataram crianças, porque a intenção era essa, era que aquela nação parasse de crescer. Deus tinha provido de tal maneira o povo de Deus de uma capacidade de procriação, que eles chegavam às mulheres hebreias, isso quem fala é um historiador que escreve a história de Israel. Eles chegavam a ter, John Bright, o nome desse historiador, eles chegavam a ter sétuplos, 7 filhos na mesma gestação. As mulheres hebreias eram boas de parto, as bichinhas tinham um filho para valer, e conseguiam criar, eu não sei como, mas elas conseguiam criar, haja peito, haja mamadeira, haja sofrimento, mas eles cresceram, os meninos nasciam com vigor, ficavam vivos, e de repente eles são uma nação gigantesca. No meio desse sofrimento, eles clamavam. E aqui talvez seja a melhor expressão do que é salgar a terra. Talvez aqui seja a melhor expressão do que é iluminar a terra. É alguma coisa que você pode fazer sem que ninguém mais veja a não ser o Senhor. Mas eu digo uma coisa: se Deus ver a sua luz, se Deus vê o seu sal, é isso que Ele vai usar, é a sua luz e o seu sal. Jesus, quando falou no Sermão do Monte, Ele não disse: assim brilhe através de vocês a minha luz. Ele não falou assim. Ele falou assim: e assim brilhe a vossa luz, e resplandeçam as vossas boas obras, para que os homens vendo isso creiam em mim. Perceba, irmão, que é a sua luz, porque Deus fez você luminoso, Deus fez você sal da terra, e em sendo assim, a melhor expressão, possivelmente a melhor de todas as expressões da nossa identidade, repousa no fato de que nós clamamos.
Nós somos o povo que pode entrar na presença do Rei da Glória. Nós somos as únicas pessoas no universo que podem comparecer perante o Santo. E nós entramos com intrepidez, convidados por Ele. Nós podemos entrar. Nós não precisamos ser anunciados para entrar diante dEle. Os anjos mais puros, os mais qualificados, ficam na presença de Deus, com asas cobrindo todo o seu corpo, seus olhos, porque eles não podem ver a glória do Senhor. Mas nós somos convidados a repousar as nossas causas diante de um trono, um altar de graça. Ele nos ouve e nos abençoa. Será que ainda cremos nisso? Será que é possível a gente saber que a melhor maneira da gente manifestar a presença de Deus na terra não é com os nossos movimentos, mas com a nossa dependência? Não é com o que fazemos, mas com a nossa entrega a Deus, pedindo que Deus seja suficiente para nós e que Deus veja a injustiça, a corrupção, os problemas sociais e o jugo que tem sido posto sobre a terra. Mas nós cremos nisso. Nós não somos piores do que aquele povo do Egito. Provavelmente também não somos melhores. Mas eu digo a você, porque o texto diz assim para mim, no capítulo 2, naquele finalzinho que lemos, que eles clamavam a Deus, e Deus se lembrou da sua aliança, se lembrou do seu decreto. Agora Deus vai fazer a história da humanidade conhecer o braço forte do Senhor. Agora Deus vai fazer a história da humanidade conhecer os decretos do Senhor. Esses decretos serão de alguma maneira negados pela história humana, mas nem por isso deixará de ser a manifestação de quem é Deus. Nós estivemos no Egito, na primeira viagem que fizemos para Israel com um grupo daqui da igreja. Quando estávamos lá, quem estava nos guiando, o nome dele era Mohamed. Mohamed, ele falava português fluentemente, ele estudou aqui no Piauí durante um tempo, e depois ele voltou para o Egito. Mohamed era muçulmano. E quando chegou para contar, nós estávamos indo visitar as pirâmides do Egito, aquele negócio monumental. E enquanto estávamos indo, eu quis contar a história. E ele falou assim para mim, em reservado, quando eu ia pegar o microfone para contar a história, ele perguntou assim: o senhor vai fazer o quê? Eu disse: eu vou contar a história da construção das pirâmides. Ele chegou e falou assim: aqui nesse ônibus não. Aí eu me sentei do lado dele, ele falou assim: eu sei que história você vai contar, a história de que foram os hebreus que construíram essas pirâmides, mas isso é mentira, não foram eles, e eu não aceito que você conte na minha presença essa história. Eu falei: eu vou respeitar o senhor, então eu peço ao senhor também que não conte a sua história, respeite a gente também. Faça o seguinte, conte a história dos faraós, conte a pujança e a glória que havia nesse povo, nesse reino. E ele contou e falou maravilhas. E aí eu disse para o povo do ônibus, eu falei: irmãos, hoje à noite, depois do café a gente vai reunir, eu vou contar a história da construção das pirâmides. E contei a história. Porque o povo do mundo vai tentar negar que Deus existe, e que Deus opera através de escravos, Deus opera através de gente simples, Deus faz a sua glória visível através de gente que não é, que é pequena. O mundo vai tentar obscurecer isso, mas ainda estão lá os monumentos que retratam essa história. Ainda está lá na história dos egípcios, a história de um povo que eles dizem que não eram os hebreus, mas a história de um povo que saiu por uma intervenção miraculosa de lá. E Mohammed contou essa história para mim em reservado.
Eu sei que teve um povo que saiu daqui, que houve uns negócios, umas pragas, mas não foram os hebreus, segundo ele. Pois eu digo para você, irmão, essa história foi contada na Bíblia, especialmente para nós, os que cremos, para que se revele para nós o fato de que gente pequena e simples, mesmo que tenha as suas mais altas graduações, mesmo que você ocupe cargos políticos ou cargos que supostamente nesses cargos você pode mudar a história. Nós não acreditamos na ação humana se ela não for um movimento de Deus. Mas essa história fala sobre Moisés, que enquanto Deus via o povo clamando, de repente Deus chama esse homem Moisés. Eu não vou contar a história de Moisés, ela é por demais conhecida. Mas eu quero destacar um fato. Enquanto Moisés diz: como eu vou? Eu não tenho condições. Quem sou eu? As perguntas de Moisés são evasivas, são maneiras dele se desculpar para não crer. Enquanto ele fala isso, a resposta de Deus não é sobre o valor de Moisés, porque quem precisa saber do valor de Moisés não é Deus, é Moisés. Quem precisa saber quem é Moisés, porque Deus sabe quem Moisés é. E o que Deus diz para Moisés é o seguinte: eu serei contigo. E quando alguém duvidar de você, você vai dizer que o Deus dos pais deles, é que está com você. Mas quando Deus fala primeira instância com Moisés, depois você pode reparar isso no texto, no primeiro momento que Deus fala a sós com Moisés, diz assim: eu sou o Deus dos teus pais, Moisés, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas depois, quando Moisés apresenta, ele diz: é o Deus dos vossos pais, não o Deus dos nossos pais. É como se Moisés não tivesse ainda crendo a respeito de quem é esse Deus. Esse Deus que tem uma história antes de nós e que não perde o fluxo, o rumo da história em nenhum momento. Eu acho tão lindo que Deus não diga que Ele é o Deus de José. Ele era o Deus de José, mas eu acho tão lindo que Deus diga: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e pare em Jacó e não fale de José, porque se ele arremetesse a José, talvez houvesse uma confusão, e também o povo, mas especialmente Moisés, ficasse pensando no crescimento, na glória humana, no enriquecimento. Mas ele fala dos homens que foram peregrinos, passeando pela terra da promessa, com expectativas superiores, porque eles criam no invisível. Ele fala de Abraão, Isaque e Jacó, e se apresenta como o Deus da história dos pais. Eu digo isso para você, irmão, a fim de que você creia. A história que vivemos, ela não é uma história articulada pela nossa introdução no Brasil. Fala-se a respeito da imigração, de como chegaram os primeiros ao Brasil, da maneira como a história foi feita no Brasil, e como esse fluxo político e as tradições de mentira, de corrupção, de vícios, como isso foi acrescido aqui no Brasil e foi, gerado aqui no Brasil. Claro, isso tem o seu poder. É fato que os calvinistas tentaram chegar na Baía de Guanabara logo no começo da colonização. É fato que eles foram expulsos e mortos. É fato que a gente, até chegar o Evangelho nessa terra, houve muita morte, houve muita descrença e muito problema. Eu sei que tudo isso é fato. Eu sei que desde o começo, nessa herança colonial, nós temos problemas gravíssimos a respeito de corrupção na nossa história. Mas essa é a maneira de ler a história com os olhos sociais, com os olhos de historiador, com os olhos filosóficos. Como leremos essa história? Com os olhos de Deus.
eu e você, somos brasileiros, mas eu e você nascemos de novo. Nós somos uma nova criação. Nós somos filhos de Abraão, Isaque e Jacó pela fé. Nós somos filhos da aliança por meio de Cristo. A nossa herança e a nossa gestação foi espiritual. Nós agora vivemos pela fé no Filho de Deus. E nós fomos postos nessa terra chamada Brasil, nascendo nessa terra com a cultura de brasileiro, para que a nossa expressão de luz e de sal nessa terra seja pujante. Porque nós podemos ter uma esperança que os demais brasileiros não podem ter. Nós podemos ter uma ótica que os demais brasileiros não podem ter. Nós podemos ter uma percepção de Brasil que nenhum outro pode ter. Porque nós somos filhos do Deus vivo. Porque nós somos chamados, como Moisés, para crer na história dos nossos pais. Não na história da colonização do Brasil, mas crermos na história dos nossos pais, na história da palavra, na história da Bíblia. Nós somos chamados para olhar para a nossa história e ver a nossa história sendo escrita no céu. Os nossos dias contados, escritos e determinados, cada um deles, quando nenhum deles havia sequer. Nós somos chamados para crer que nós somos criados como uma substância ainda informe, com Deus pensando cada detalhe a respeito de quem somos, nossas potencialidades, nossa maneira de viver. Deus nos introduziu no Brasil de propósito, e a maneira de estarmos no Brasil, conquanto nós possamos até emigrar para outro país, se Deus assim nos chamar, mas Deus nos pôs no Brasil como sendo uma nova criação, e portanto uma nova nação. O decreto do Senhor se manifestará no Brasil, como se manifestará em toda a terra, não porque Deus é brasileiro, mas porque Deus é da igreja, porque Deus é do povo de Deus, e nós somos dele. E à medida que eu e você começarmos a crer, que uma simples oração, uma oração simples, Senhor Deus, desça, como quando o Senhor fazia no passado, que o Senhor descia e a terra tremia. Senhor, desça e faça os rios secarem diante da sua glória, como o Senhor fazia no passado, para que os reis dessa terra tremam diante da tua presença. Oh, se fendesses os céus e descesses. Oh, se os montes tremessem na tua presença. Oh, se os rios secassem diante da tua glória, Deus. Porque desde a antiguidade nunca se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que por ele espera. É o nosso Deus, irmão. Meu irmão em Cristo, esse é o nosso Deus. Que não quer lhe usar por causa do cargo que você tem, nem da competência que você tem. Ele quer lhe usar porque você tem o sangue de Cristo e você tem acesso ao trono da graça. Ele quer lhe usar porque você pode ouvir a voz dele, enquanto os outros não podem ouvir. Você pode crer e ter esperança, enquanto ninguém mais crê e ninguém mais tem esperança. Você pode ser sinal e evidência do reino, enquanto ninguém mais consegue ser. Mas ninguém mesmo. Por isso, eu lhe chamo, lhe convido a se entregar. Assim como Moisés, mesmo relutante, mesmo descrente, mas foi se rendendo e foi dizendo: tá bom, tá bom. Tá bom, Senhor, então eu vou, então me use. Nós estamos desafiando você, durante esse ano, nessa maratona de oração, a olhar para a sua terra, e a ver o que você já sabe, as desgraças e os problemas. Nós estamos desafiando você a orar por isso, a orar pela sua rua, pela violência que está nela. Falou ali, os bairros mais propensos a assaltos.
Outro dia estava falando com uma pessoa que pega ônibus e ela falou assim: olha, eu não posso ir à noite para a igreja porque na linha para eu pegar tem muito assalto. Eu sei disso. Eu levei um tiro num assalto de ônibus quando eu tinha 18 anos. Faz tempo isso. Imagine agora como não está. Eu sei, irmão. Mas eu posso orar pela rua Santo Elias. Eu posso orar pela Rua da Hora, que é onde eu estou plantado por Deus. Qual é a rua que você mora? Quantas vezes você orou pela sua rua? Quantas vezes você pediu a Deus que pusesse guardas na sua rua? Quantas vezes você pediu a Deus que as calçadas fossem melhoradas, que o calçamento fosse melhorado? Quantas vezes você intercedeu pelo bem-estar social daqueles que estão talvez nas drogas, ou talvez estão sentados na calçada? Você se indigna, você se queixa, você murmura, você fala dos governantes, mas só você pode comparecer perante o trono do Rei dos Reis. Só você. Nosso problema não é econômico. Nosso problema não é básico de corrupção. Como Estado, como nação, sim. Mas como povo de Deus, o nosso problema é que não somos, ou não cremos que somos, aquilo que de fato somos. Moisés, cadê Moisés? Cadê Moisés? Ei, Moisés, cadê você? Quando é que o povo de Deus vai acreditar que Deus continua chamando Moisés? Eu sei que em hebraico a palavra Moisés significa tirado das águas. Mas em egípcio a palavra Moisés significa filho de Deus. Moisés, cadê você, Moisés? E Moisés diz: eis-me aqui. Cadê você, filho de Deus? Cadê? Cadê você se compungindo, orando, intercedendo e clamando? Cadê você? Cadê você dizendo: Deus, eu dependo de Ti, pode me usar como o Senhor quiser? No nome de Jesus, não tenha ideologia, não seja de esquerda, não seja de direita. Você é do céu, você é da Bíblia, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, você foi comprado por um sangue precioso. No nome de Jesus, você não precisa de ideologia política na terra, você não precisa ser um povo messiânico, porque o Messias já veio para você, o Salvador do mundo. Vamos orar, irmãos, enquanto nos preparamos também para a ceia. Eu queria convidar você para orar. E talvez você hoje possa, simples, fazer feito Moisés, dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E se você estiver dizendo eis-me aqui, eu queria convidar você para voluntariamente ficar de pé, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Me use, Senhor Deus, me use. Me lembre de clamar, me lembre de pedir, me lembre de invocar o Teu nome, Senhor. Me faça sal como eu sou. Me faça luz como eu sou. Moisés. E talvez você hoje possa responder: eis-me aqui. Eis-me aqui. Meu Pai, eu não vi quantas pessoas se levantaram, mas eu sei de uma coisa: foi Teu Espírito que falou conosco hoje pela manhã. E eu sei, Deus, que a resposta será dada mais amanhã do que hoje.
eu queria pedir por todos nós que estamos de pé e pedir ao Senhor que abra os nossos olhos para vermos, abra o nosso coração para nos apropriarmos, aumenta-nos a fé, ajuda-nos a termos dependência do Teu Espírito, para vivermos segundo a Tua glória, segundo o Teu governo, segundo o Teu trono, segundo a Tua presença. Ó Deus, desperta-nos aqui em Recife. Aqui é a Igreja Presbiteriana das Graças. Aqui as pessoas que frequentam, que ouvem a Tua voz. Desperta esse povo, Deus. Faz essa terra começar a provar o sal que é Teu e a luz que é Tua em nós. Ó Deus, eu te peço isso no nome de Jesus. Amém.